Olá, bem-vindo a todos. Mais uma vez estamos aqui com um vídeo, mas dessa vez não do 40 mil, e sim da fantasia. Eu decidi fazer o tema de Skavens, porque ontem foi uma sexta-feira 13, então por que não? Os Skavens são, no mundo do Warhammer Fantasy, os heróis da história. Os nossos heróis peludos que não querem nada além de uma vida feliz, fazendo o sofrimento dos outros ao seu redor. Então, onde a gente pode começar a falar dos nossos ratos super desenvolvidos? Bem, os Skaven evoluíram de roedores que viviam no continente chamado Lustria, que seria a representação das Américas no mundo da fantasia do Warhammer. A Lústria não era um local muito habitável para civilizações. Eram florestas densas, cheia de predadores como dinossauros, cheia de doenças, vários mosquitos, insetos, parasitas. E ela também já era habitada pelos homens lagarto, que são seres criados para ser lutadores dos antigos. E você pode perceber que tanto na fantasia quanto no futurista, os antigos criaram muitas civilizações e seres no mundo, e pelo menos os mais evoluídos. E os homens lagarto, eles têm um plano maior. No caso, o plano maior é a paz e o que os antigos planejaram para eles. E eles possuem alguns visionários, que são os Slan. São um sapo gigante, basicamente, que consegue ver esse plano maior. E na maior parte do tempo ele fica dormindo. E quando o Slan acorda, ele dá algumas instruções sobre esse plano. E quando os Skaven começaram a surgir e criar inteligência, não muita, mas suficiente, para conseguir caçar os seus predadores antigos em números, conseguir fazer armadilhas, armas, desenvolver ferramentas, e seu número começou a aumentar, os Slan não perceberam os Skaven surgindo, porque eles estavam nessas hibernações, então os homens lagarto não sabiam o que fazer e meio que ignoraram esse novo povo que surgiu nas florestas de Lústria. E os Skaven, como a superfície era extremamente perigosa, decidiram viver em cavernas subterrâneas, até porque os seus antepassados roedores faziam isso para se proteger e funcionava. E essas cavernas subterrâneas, para abrigar um rato maior, precisam ser cavernas maiores. E os Skaven começaram a aumentar em número, aumentar em número, até que eles receberam uma visão. Eles têm alguns seres com poderes psíquicos, que conseguem acessar a magia. O imaterial também existe no fantasia. Esses seres são chamados de Grey Seers. Esses Grey Seers, eles às vezes têm algumas visões que os indicam o que fazer. Não é uma coisa muito como é que é, muito preto e branco, assim, muito, você deve ir até tal lugar. Não, são umas visões meio subjetivas, mas eles viram que existiam lugares melhores que eles deveriam ir, e aí começou uma migração, um êxodo de Lústria. E um dos motivos também é porque quando os Slan acordaram depois de alguns séculos, eles viram aqueles ratos andando em duas pernas e falaram: Isso não é de Deus, cara, pode matar tudo. Não era do plano maior. Os Skaven são criados, na verdade, uma mutação do caos que atingiu o planeta do Warhammer Fantasy. Então, eles são mutantes, eles não deveriam existir pelo plano dos antigos. Então, os Homens Lagarto têm uma missão de matar todos aqueles que não são do plano dos antigos. Então, eles estão numa guerra infinita contra os Skaven. A grande maioria, então, fugiu de Lústria, como aqui, no primeiro êxodo da nossa grande civilização de heróis. Os Skaven fugiram muitos pelo mar, outros utilizaram raízes subterrâneas. Existe uma árvore no mundo fantasia chamado Carvalho das Eras. O Carvalho das Eras tem raízes que ligam o mundo inteiro. E enquanto os Skaven cavavam, eles
acharam essas raízes e grandes cavernas que levam a lugares distantes, quilométricas. Aliás, atravessam o oceano por baixo dele. E os Skaven começaram a roer essas raízes e fazer o carvalho ficar doente. Além de que eles utilizaram essas passagens para se transportar de um ponto a outro, sem precisar atravessar inicialmente as florestas e depois o oceano. Então eles começaram a se espalhar pelo mundo, mas a grande maioria foi de barco mesmo. E o oceano do Warhammer Fantasy é muito perigoso, mas tu não tem noção. Assim, o Megalodonte é uma presa para os outros predadores que vivem no mar. E enquanto eles estavam fazendo esse êxodo, muitos viraram comida de peixe, sendo engolidos pelos monstros marinhos que existiam. Mas os que conseguiram chegar no velho continente conseguiram se esconder embaixo das cidades dos habitantes que já viviam lá e começaram a se proliferar feito ratos, que é o que eles fazem. Os Skaven não tem tempo ruim para eles, assim, eles conseguem se reproduzir em quase qualquer lugar, porque estando escondidos e suas fêmeas não morrendo, eles conseguem se dividir. Aliás, isso é interessante a gente falar um pouco sobre a sociedade dos Skaven. As fêmeas deles são umas ratas obesas que são alimentadas forçadamente, eles drogam elas para que elas fiquem sedadas e eles têm, basicamente elas estão sempre grávidas. É igual os cachorros de criação ilegal, assim, que tu faz ela engravidar, teve filhote e engravida de novo. Para os Skaven isso é a normalidade. E o Skaven ele ganha o direito de se reproduzir se ele faz algo para o senhor desses haréns, que aí no caso os warlords, os senhores da guerra dos Skaven, que tem os haréns, eles utilizam esse direito de se reproduzir como uma honra, uma coisa que tu aspira a fazer. Então tu luta pelo teu senhor para conseguir se reproduzir, além de dinheiro e outras coisas, como comida, geralmente comida, porque a maioria dos Skaven são escravos. Então, nessa migração, eles chegaram a um local seria no equivalente do Warhammer do Oriente Médio, na região ali. Seria uma mistura da cultura da Espanha, Portugal com a cultura árabe. Aí, nessa região, eles têm um poema chamado O Fim de Cavazar, seria a destruição de Cavazar. É um poema com 13 estrofes. Eu descobri hoje que estrofe também é sinônimo de canto. Não sabia, legal. Achei interessante, botei aqui para vocês aprenderem alguma coisa também. E nessa região, a história diz mais ou menos assim. Existiu uma cidade muito próspera e rica, onde homens e anões viviam em paz e com abundância, onde os homens cultivavam campos de trigo brilhantes como ouro e os anões mineravam o ouro e as joias das montanhas. E eles viviam em comércio e simbiose. Nessa cidade, um dia, os seus conselhos de ancião, tanto dos homens quanto dos anões, decidiu fazer uma homenagem a seus deuses e construir um templo enorme que atingisse o céu. Uma referência à Torre de Babel, talvez? Eles construíram uma base do templo gigante para poder fazer a torre. Quando começou a fazer a torre, no início foi rápido, os primeiros andares foi muito tranquilo. Mas conforme a torre ia ficando mais alta, era necessário reforços, reconstruções, reparos e anos se passaram. Esses anos viraram décadas e a torre nunca terminava, porque cada andar acima era mais difícil que o último para ser feito e os reparos, pelo próprio peso da torre, ia ficando cada vez mais difícil de terminar, e além de levar os materiais lá para cima. Até o ponto que muitos achavam que a torre nunca ia acabar, apesar da habilidade dos anões em construir. Até que um dia, na cidade, chegou um homem encapuzado, parecendo meio doente, e esse homem ofereceu para o conselho de anciões uma coisa. Ele iria terminar aquela torre que eles estavam construindo há décadas em uma noite, se tudo que ele queria
era que ele pudesse também botar uma homenagem ao seu Deus naquela torre. Eles se olharam e riram, porque como um cara sozinho daquele ali ia terminar a torre. Então eles falaram, ok, tudo bem. Se você conseguir terminar a torre, você pode botar a sua homenagem ao seu Deus. E muito bem. Aí passaram-se as horas, eram 10, 11 horas, e o céu começou a escurecer. Uma névoa, uma nuvem tampou o topo da torre e nada se via. E os homens, ok, beleza, tá tudo certo, a gente não consegue enxergar. Ah, outra coisa, quando o senhor entrou no templo, ele fechou a porta e ninguém podia entrar ou sair até ele terminar a construção. E muito bem, as horas se passavam, algumas pessoas tentavam olhar para o topo da torre, mas não se via nada. E até a meia-noite. Quando bateu meia-noite, um som se ouviu de cima da torre. Bam! Uma badalada de um sino. E as nuvens e o céu começaram a se abrir. E conseguiu ver que a torre estava terminada. E lá em cima, no alto, um sino. E esse sino com chifres ao seu lado. E, mais uma vez, o sino bateu. Bam! Um pouco mais alto que a primeira badalada. E, quando o som era escutado, o pelo das pessoas se erguia. Um peso, uma coisa ruim, como um pressentimento de que algo não estava certo. A terceira badalada, a quarta, a quinta, tum, tum, tum. Os vidros começavam a tremer e os corações dos homens começou a acelerar. E mais uma, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, dum, 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 dum. Uma mais alta que a última. Cada vez mais calafrios subiam pela coluna daqueles que a escutavam. O céu começou a fechar, as nuvens começaram a rodar ao redor da espiral, que chegava até o céu cortando, e a lua começou a enverdear, a ficar mais verde e brilhar com uma luz estranha. Mais uma badalada, décima, tam, 11ª, tam, e a 12ª da meia-noite. Dum. Beleza? 12 horas, 12 badaladas, tudo certo. Tum! O sino trocou a 13ª badalada. No momento que a 13ª badalada tocou, começou a chover. Uma chuva forte, torrencial, como uma tempestade. O vento e trovões caíram do céu. Mas era uma tempestade? Tudo bem, a chuva vai passar. A chuva não passou. Dias e dias se passaram e aquela chuva continuava a cair. Os campos de trigo que ficavam ao redor da cidade começaram a entorcer e morrer. E os locais onde antes eram campos verdes começaram a se tornar pântanos. E a neblina corria pela cidade. Muitos habitantes começaram a adoecer. Algumas pessoas com diarreia, outras febre, algumas manchas vermelhas pelo corpo, e os homens começaram aos poucos a cair pelas doenças que começou a aparecer. Crianças começaram a sumir de seus berços e suas casas. E, apesar das vigias e as guardas, não se via o que estava causando esses desaparecimentos. Os homens, sem saber o que fazer, foram pedir ajuda aos anões, seus aliados de muito tempo, nas suas galerias subterrâneas. Os conselhos de ancião com sua guarda, bateu na porta para perguntar aos Barbas Longas o que estava acontecendo. Os Barbas Longas responderam: nós já temos muitos problemas e a gente não pode resolver a chuva. Vocês se virem com os problemas da superfície. E fecharam as portas. Em cima, a comida começou a ficar escassa, pois por algum motivo ela começou a desaparecer
dos estoques e das reservas, dos silos de grãos, começou a apodrecer. E muitos ratos de vários tamanhos começaram a ser vistos consumindo essa comida e os corpos doentes caídos na rua. Os homens, sem saber o que fazer, tentaram mandar pedidos de ajuda para trazer suprimentos e recursos de outras cidades, mas quem saiu nunca voltou. Aos poucos, até os homens mais fortes começaram a adoecer e as guardas começaram a reduzir, até que começou a ser visto vários relatos de olhos vermelhos na escuridão, à espreita, esperando. E os Skaven, no caso, começaram cada vez mais a sair de seus buracos. Agora se via nas ruas ratos andando como um homem, com duas patas no chão, com facas, lanças, espadas, matando aos poucos aquelas pessoas enfermas e doentes e consumindo seus corpos, seus ossos ou os arrastando para o subterrâneo. E os homens, sem saber o que fazer, juntaram as suas forças e bateram novamente na porta dos anões, pedindo comida e ajuda. Quando eles abriram, os anões relataram: "Não podemos fazer nada. As enchentes tamparam as galerias subterrâneas. Estamos sem comida até para nós. Não podemos nos ajudar." E fecharam novamente as portas. Aos poucos, o número dos homens foi reduzindo, até que, sem saber o que fazer, eles decidiram, à força, entrar na proteção das galerias subterrâneas dos anões. E eles invadiram, eles arrombaram a porta e entraram. Quando eles entraram na região que eles achavam que era segura, nenhum anão estava ali. Todos eles sumiram. E ao seu redor, a porta, aliás, atrás deles, a porta se fechou. As luzes começaram a se apagar e olhos vermelhos foram vistos na escuridão pela última vez. E nas ruínas daquela cidade nasceu a capital dos nossos grandes Skaven, Skavenblight. Skavenblight é uma ruína de uma cidade desses povos do sul, e ao redor dela nós temos os pântanos, que é muito difícil de passar, e além da cidade para cima, né, onde vivem na ruína, também há enormes galerias subterrâneas e túneis que levam a várias regiões do mundo a partir de Skavenblight. E então, para os nossos pequenos ratos, eles acharam a sua casa prometida, o seu lugar maravilhoso. Era aqui que eles iriam viver. E aqui eles viveram por bastante tempo, em paz e felicidade, ou pelo menos a paz que um bando de rato assassino vivendo junto e se odiando iria ficar. No caso, os Skaven, eles têm um deus. O seu deus é o rato de chifre. O rato de chifre é acredita-se que um aspecto de Nurgle, mas um aspecto com capacidade de entender e ter a vontade própria, ou até um deus do imaterial diferente dos 4 deuses do caos principais. Ele é diferente dos outros deuses do caos e ele consegue incorporar num rato, se ele quiser, e transformar ele no rato de chifre, uma monstruosidade que vive no mundo real. E os Skaven que conseguem ter acesso à magia, no caso os Greyseer, às vezes recebem visões e escutam as palavras do rato de chifre, mas ele costuma controlar as coisas e o seu plano. É que ele tem tantos planos ao mesmo tempo, toda hora, alguns até se contradizendo, que ele não faz um controle muito direto. Ele normalmente delega suas coisas para os seus ratos menores, que são os Greyseers. E os Skaven são liderados pelo Conselho dos 13. Os Conselhos dos 13 são os 13 ratos mais poderosos, que têm os maiores clãs, os maiores exércitos e as maiores tecnologias de destruição em massa. E do Conselho do 13 sempre é do rato de chifre.
Nem sempre ele aparece na sua forma física, mas ele tem um assento permanente no Conselho. Para te entrar no Conselho dos 13, você tem que derrotar um desses senhores dos Skaven num duelo. E se você consegue derrotar ele num duelo, você tem que botar a sua mão num pilar de Warpstone, que é basicamente magia condensada em forma de pedra solidificada. Se você sobreviver àquele toque na magia, você vai virar o próximo conselheiro. A maioria dos que encostam nesse pilar de Warpstone são instantaneamente vaporizados, assim, eles viram pó. E esse Warpstone provavelmente é uma comunicação direta entre o rato de chifre e os seus seguidores. Então, quando isso acontece, ele julga se esse que está encostando no pilar é válido para fazer parte do conselho. Bem, e por que eles são interessantes nesse momento? Porque as maiores decisões dos Skaven são feitas pelo Conselho como um todo. A maioria das vezes eles se odeiam e um quer dominar o território e as riquezas e os escravos um do outro e a comida um do outro. Então, eles não se dão muito bem. A única coisa que os une é o rato de chifre mesmo e a sua fé no rato de chifre e o medo de que se um declarar guerra no outro, ele vai ficar mais fraco e os outros vão tirar proveito disso para declarar guerra nele. Então, existe um certo equilíbrio de força, um status quo, digamos assim, entre os Skaven. E é interessante a gente falar agora deles porque ocorreu o segundo êxodo dos nossos heróis. Todo mundo sabe que os Skaven são a principal raça do Velho Mundo. O segundo êxodo aconteceu porque uma das escavadoras que utilizava energia nuclear da Warpstone meio que explodiu. E quando ela explodiu próxima de alguns arsenais de explosivos, pólvora, munição e mais energia nuclear, causando uma reação em cadeia que quase eliminou todos os Skaven em uma explosão só. Foi bonito, foi legal, foi divertido, mas o plano do rato de chifre não é que seus filhos morram todos de uma vez, não faz sentido. Então ele meio que enviou um sinal para esse Conselho dos 13 para que eles separassem, não ficassem mais todos ali em Skaven Blight. E novamente eles se dividiram e cada um foi para o seu lado. Alguns indo tão longe quanto seria a região do Japão na versão do Warhammer Fantasy, e alguns ainda viviam na Lústria, mas é a minoria dos Skaven que vive lá. Alguns chegaram aos desertos desolados do Caos no norte, alguns chegaram até o Império, onde eles vivem embaixo das cidades humanas, mas não falei isso pro pessoal do Império, porque eles não acreditam em ratos gigantes que vivem no esgoto. Aliás, não olhe pro seu esgoto, não existem ratos gigantes vivendo no seu esgoto. Para com isso, não precisa. E hoje, graças a esses eventos, os Skaven habitam a maior parte do mundo antigo, na maioria das vezes vivendo sobre os pés de pessoas que não têm nem noção do que está embaixo da sua região. Eles lutam continuamente entre si e contra algumas facções, principalmente os anões, que tentam retomar os seus caminhos subterrâneos, que os Skaven também, aproveitando que eles chegaram no Velho Mundo, eles descobriram o Underway. O Underway seriam rodovias subterrâneas que os anões usavam para transporte. Essas underways foram destruídas por diversos terremotos e cataclismos que aconteceram quando um meteoro de Warpstone atingiu o mundo. E esse underway, ele é ótimo para os nossos Skaven, porque para eles é tudo o que eles precisam. Um lugar seguro, um lugar para chamar de casa e um acesso fácil à comida. E os Skaven não são muito rigorosos quanto ao que eles comem. Qualquer resto, qualquer sujeira, qualquer lixo, para eles é uma refeição. E, se na falta de comida, eles podem simplesmente esfaquear o Skaven que está do lado deles e comer o próprio. E comer aquele Skaven vira uma refeição para um grupo. Então, eles são
eles são muito difíceis de eliminar por completo, até porque quando eles estão perdendo uma batalha, a natureza do rato é fugir, e é isso que eles fazem. Então você não consegue eliminar todos, por mais que você mate 100, 200, 300 Skaven, os outros vão fugir e se um sobreviver, eles vão se reproduzir de novo. E as fêmeas, no caso, que são as mais importantes para a reprodução, vivem extremamente escondidas, muito protegidas. A maioria dos Skaven que você vai encontrar na superfície lutando são os homens. Os bebês fêmea têm alto valor na sociedade dos Skaven, então eles são roubados logo no nascimento para ser revendidos ou utilizados para formar um próximo clã. Além disso, sua sociedade é dividida em várias partes, dependendo de como o bebê nasce. Se o bebê é meio fraco ou tem algum tipo de deficiência, eles simplesmente comem o bebê. Se o bebê é mais forte ou tem pelos escuros, que aí no caso os ratos negros são utilizados para fazer os Storm Vermin, que são os ratos maiores e mais fortes, eles têm mais, como eu vou dizer, mais proeza física. Então eles alimentam eles e separam dos outros para que eles cresçam mais e se tornem os guarda-costas dos senhores de guerra. Se o rato nasce com o pelo cinza, quer dizer que ele foi tocado pela magia. Esse vai virar um Grey Seer. E se o rato nasce com chifre, ele vai virar um Grey Seer de certeza. No caso, a maioria dos ratos, eles são usados apenas como eu vou explicar para vocês, como mão de obra barata e para o que precisar. Eles não têm, assim, muita escolaridade, aliás, os gamers são estúpidos, a maioria deles são burro, que é uma pedra. Quase todos eles falam consigo mesmo, eles ficam conversando com eles. E outra coisa interessante também, é que os ratos, apesar de suas doenças e outras coisas, eles têm uma resistência natural a venenos e a toxinas e até a magia. No caso, não tanto quanto os anões, mas como eles viveram junto com essa Warpstone, que é essa pedra condensada do caos, desde o seu nascimento, eles têm uma certa resistência às influências do caos e as malformações que o caos causa nos seres vivos. Não 100%, mas o que mataria um ser humano não mata um Skaven. Então, aliás, eles conseguem até comer essa pedra do caos se precisar, mas é meio idiota isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas eles geralmente quebram ela e cheiram como se fosse cocaína. Os Skaven são esquisitos, cara. Assim, a sociedade que é tudo que há de ruim num ser está nos nossos pequenos Skaven. Mas é isso que faz eles legais. As suas loucuras, idiotices e tipo o extremo do exagero faz eles serem divertidos. Além do que, os seus números são os maiores das facções do Velho Mundo. Eles são incontáveis, na verdade. Então, e para um Skaven, a posição de liderança não é à frente do seu exército, mas sim atrás. O rato mais importante é o último a morrer. Eles fogem, eles ficam por trás. Eles têm uma regra no jogo de mesa que é bem interessante, que é assim, ó, se um campeão inimigo faz um duelo com o seu herói, que seria o seu líder do exército, o general, você pode escolher recusar esse duelo, botar o seu herói na última fileira da batalha, que essa regra é chamada liderando por trás, e deixar com que todos os outros soldados morram antes que chegue no seu herói. E é isso que os Skaven são, um bando de covardes que enquanto eles estão na vantagem, eles vão se dar bem. Eles jogam sujo, eles fazem tudo que é errado e eles se acham, cada um deles se acha a última bolacha do pacote, a melhor coisa que já existiu. Além de que eles têm um ego maior do que seu corpo. E eles fazem qualquer coisa para ter uma vantagem na batalha.
desde usar gás venenoso, veneno nas lâminas, warpstone nas lâminas, desde usar doenças para enfraquecer seus inimigos, desde subterfúgio, de tentar eliminar um por um ou começar pelos mais fracos, desde tentar fazer o inimigo se render simplesmente porque ele não tem mais condições de sobreviver, roubando sua comida, envenenando sua água, que para os Skaven a comida envenenada é só um gostinho a mais de pimenta que tem na comida, mas para as outras facções mais sensíveis do mundo é morte. Então, meus amigos, não temam os Skaven, pois eles não estão no momento olhando para você num bueiro próximo. Bem, vejo vocês na próxima.